Sabe como é, né? Em Brasília, o poder é sempre um jogo de xadrez. Só que na última semana as coisas esquentaram. As peças se moveram de um jeito tão rápido, tão controverso, que o jogo quase virou tabuleiro. Vamos tentar entender o que aconteceu por lá. Bom, tudo começou com uma sessão noturna bem surpreendente no Congresso. Pensa só, era noite, tinha jogo de futebol passando e, mesmo assim, mais de 41 mil pessoas estavam lá, ao vivo, assistindo a políticos votando. Alguma coisa muito grande estava acontecendo, né? E aí fica a pergunta: o que era tão importante assim para prender a atenção de tanta gente numa quarta-feira à noite? A resposta, olha, envolve anistia, poder e uma disputa bem direta entre as instituições do país. Vamos dar uma olhada em cada lance dessa partida? O primeiro grande embate da semana foi um projeto de lei bem polêmico que propõe anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A primeira jogada no tabuleiro foi acelerar esse projeto de anistia. A Câmara usou um mecanismo chamado de regime de urgência, que, na prática, faz o projeto pular um monte de etapas, sabe? E ele foi direto para o plenário, onde acabou sendo aprovado por uma margem bem grande. Só que essa aprovação criou um cenário super complexo. Porque, olha só, o autor do projeto dizia que a ideia não era impunidade total, mas penas menores. O presidente da Câmara falou em pacificação, mas, ao mesmo tempo, escolheu um relator que é super crítico à ideia. E, para completar, tanto o Palácio do Planalto quanto o STF já sinalizaram que são contra. Ou seja, está longe de ser um assunto resolvido. E olha, enquanto esse debate da anistia pegava fogo, outra proposta controversa estava andando em paralelo, abrindo uma segunda frente de batalha. E dessa vez, o alvo era o poder do judiciário. Essa proposta ficou conhecida como PEC da blindagem. A ideia é bem direta. Ela quer mudar as regras do jogo para impedir que o Supremo Tribunal Federal, o STF, abra processos criminais contra deputados ou senadores sem que o próprio Congresso autorize antes. E aqui o debate fica bem dividido. De um lado, quem defende a PEC diz que é uma forma de proteger os parlamentares de possíveis exageros da justiça, sabe? Para garantir a autonomia do Congresso. Já do outro lado, os críticos dizem que isso é um escudo perigoso, que na prática abre caminho para a impunidade. Pois bem, a proposta foi aprovada na Câmara e seguiu para o Senado. Mas a reação foi na hora. O Supremo já entrou em campo, com o ministro Dias Toffoli questionando a forma como ela tramitou. Isso mostra que, olha, essa briga está muito longe de acabar. Ok, toda essa queda de braço em Brasília gera instabilidade, e a gente sabe que instabilidade política geralmente cobra um preço, né? Mas como é que a economia real, o nosso dia a dia, sente os efeitos desse confronto? E para complicar ainda mais o cenário, essa instabilidade interna está acontecendo ao mesmo tempo em que a economia sofre com pressões de fora. Por exemplo, algumas tarifas impostas pelos Estados Unidos já estão batendo forte em setores importantes de exportação aqui do Brasil, como o de madeira e o de calçados. É quase uma tempestade perfeita. E aí, no meio de toda essa tensão política e dessa pressão econômica de fora, acontece uma coisa bem esquisita. O mercado financeiro parece que está vivendo numa realidade paralela, contando uma história completamente diferente. Porque, de um lado, a gente tem um sentimento claro de crise política, de conflito entre as instituições. É um clima pesado, como dá para ver nessa avaliação aqui sobre o que está acontecendo no Congresso. E do outro lado, o Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa de Valores, simplesmente disparou e bateu um novo recorde histórico. Parece que ignorou completamente o caos em Brasília. E não foi só um dia de sorte, não. Quando a gente olha os números da semana, a tendência se confirma. A bolsa subiu mais de 2% e até o dólar perdeu força frente ao real. O mercado financeiro estava em festa. Então, qual é a mágica? Por que essa desconexão total? Acontece que o otimismo do mercado não está vindo da política aqui de dentro, não. Ele está sendo empurrado por forças globais muito poderosas, como a entrada de muito dinheiro de investidores estrangeiros e a expectativa de que os juros caiam lá nos Estados Unidos. No fim das contas, a euforia do mercado pode até ser passageira, mas as mudanças que estão acontecendo no jogo político de Brasília, essas sim podem ser permanentes. Com projetos de anistia e de blindagem avançando, o que está sendo redefinido não é só uma lei, é o próprio equilíbrio de poder no Brasil. E a grande questão que fica é: para que lado essa balança vai pender?